O Evangelho desse domingo, festa di San Pedro e Paulo, podemos lê-lo no Evangelho di Matteo, no capítulo 16, do 13 ao 19. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Tentamos destacar alguns aspectos desta palavra riquíssima de conteúdo e de profundidade. Primeiramente, o conhecimento de Cristo realmente nos revela a nós mesmos. Quando Jesus pergunta para os apóstolos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Messias. Jesus também reconhece Pedro e dá a Pedro a sua missão: tu és Simão, filho de Jonas. E te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Dá a Pedro autoridade das chaves do reino dos céus. Interessantíssimo, porque realmente é Cristo que revela a nós mesmos a nossa dignidade, a nossa autoridade, o nosso poder. Na medida que encontro Jesus, na medida que conheço Jesus, na medida que Jesus me leva ao conhecimento do Pai, e esta é a vida eterna, dirá Jesus no Evangelho de João, que conhecem a ti, o Pai, e o teu Filho Jesus, eu acabo descobrindo o sentido da minha vida e da minha missão. Como diz Papa João Paulo II, é Cristo que revela o homem ao homem. É Cristo que revela ao homem a sua dignidade. Se Cristo se fez homem, disse uma vez João Paulo II, então é lindo ser homens. É lindo entender a dignidade da natureza humana que Cristo quis assumir. E esta dignidade se revela em cada um de forma específica, única, numa missão que é própria para cada um, diferente para cada um, e cada um é insubstituível na missão que lhe é própria. É maravilhoso. Cristo revela a Pedro a sua missão no mundo única, como pedra fundamental da sua igreja, como aquele que recebe a chave. E pedra significa algo que me torna da natureza divina, porque a Bíblia fala de Deus como pedra e fala de Abraão como pedra, como rocha, da qual foi cortado o povo, da qual nasceu o povo de Israel. Pedro, Abraão, são pedras como Cristo. Em Cristo se tornam fecundos pais de uma multidão de homens e mulheres que, através deles, tomarão posse da promessa e formarão o povo de Deus, agora em Pedro, o novo Israel. E Paulo, da mesma forma, no encontro com Cristo, lá no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, encontrando Jesus, reconhecendo Jesus, conhecendo Jesus, Paulo perguntará: quem és tu, Senhor? E quando escuta Jesus dizendo: eu sou Jesus a quem você persegue, também descobre o seu chamado, a missão específica que Deus lhe revela. E através de Ananias, que por uma revelação irá ao encontro dele para que ele volte a enxergar e descubra o seu chamado, ouvirá dizer que ele é um instrumento escolhido para levar o nome de Cristo a todas as nações, os reis, os filhos de Israel. E disse Jesus: eu mesmo hei de mostrar a ele quanto deverá sofrer por causa do meu nome. E assim Ananias foi. Impôs as mãos para Paulo,
que recuperou a vista e ficou cheio de Espírito Santo. E a Bíblia diz que imediatamente lhe caíram dos olhos umas como escamas. Voltou a ver, levantou-se e foi batizado. Quais são essas escamas? Aquelas que impediam a Paulo de conhecer Cristo, de reconhecer Cristo nos cristãos que ele perseguia, mas também de reconhecer o Cristo nele mesmo, aquele Cristo que queria viver nele, tornando um apóstolo rico de autoridade e de poder espiritual para evangelizar o mundo inteiro. E não é por acaso que o próprio Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, diz que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, conceda a vocês um espírito de sabedoria e revelação para que o reconheçam. Que Ele lhes ilumine os olhos dos corações para que saiba qual a esperança do chamado que Ele faz, qual a riqueza da glória da sua herança entre os santos, qual a extraordinária grandeza do seu poder em favor de nós, os que acreditamos conforme a ação do seu poder eficaz. Ele tinha experimentado esta iluminação dos olhos dos corações no momento da sua conversão e naquele momento experimentou a extraordinária grandeza desse poder que Cristo queria revelar nele em favor de todos. E continua ele, um poder que faz agir em Cristo ressuscitando entre os mortos e que continua agindo em nós, nos ressuscitando da morte e nos despertando desta sonolência que nos leva a viver uma vida tíbia, uma vida morna. Temos que entender que eu sou o que sou perante Deus, não o que sou perante os homens. Isto é muito importante nesta sociedade da comunicação virtual, nessa sociedade que busca aparência e sucesso. Nunca esqueço da Dazaria Schaffer, uma jovem de 18 anos dos Estados Unidos, com 1.400.000 seguidores, que tinha contato com o mundo inteiro, mas vivia numa solidão infernal, e o próprio pai não percebeu o drama existencial que a filha vivia. Quantas vezes esta comunicação virtual nos aproxima de quem está distante e nos torna distantes daqueles que estão próximos, nos torna distantes de nós mesmos, distantes de Deus, e nos distrai daquilo que é essencial na nossa vida. Esta jovem suicidou-se apenas com 18 anos, sem que ninguém dos familiares percebesse o drama que estava vivendo. Uma segunda reflexão que a partir deste Evangelho nos ajuda a entender melhor o percurso de fé de Paulo e de Pedro, que é o nosso percurso também, entender que a fé e reconhecer Cristo não é apenas acreditar numa doutrina e ser fiel a uma série de normas, de orientações morais, não. É acreditar na fidelidade dele, porque mesmo quando eu não sou fiel, como diz Paulo em 2 Timóteo 2,13, ele permanece fiel. Nós cremos no amor de Deus por nós. A fé não é algo que me torna seguro, mas algo que me coloca na segurança do amor que Deus tem para comigo, como diz São João na sua primeira carta, no capítulo 4. Pedro experimentou toda a sua fragilidade. Logo depois que reconhece Cristo como Messias, é chamado de Satanás. Por quê? Não quer seguir Cristo no caminho da cruz. Queria um Messias ao seu jeito. Ele que caminha nas águas depois afunda porque duvida, ele que no Getsemane dorme, ele que no momento em que Cristo é preso tira fora a espada, ele que foge, ele que acaba deixando o Cristo na hora da provação e renegar a Jesus. Mas que perante o olhar de Jesus que ainda o ama, e perante a pergunta de Jesus depois da ressurreição, me amas tu mais do que estes? Percebe que o Cristo não desiste dele. A mesma experiência fez Paulo. Ele diz, faço o mal que não quero, não faço o bem que quero. Paulo fala de um espinho na carne e depois da certeza. Que fé é acreditar na graça que Deus, e no amor e na misericórdia que Deus tem para comigo. E escutará o Senhor dizendo, basta-te a minha graça, pois quando você é fraco, então que é forte, e o meu poder se manifesta na tua fraqueza. É muito bonito. A chave é pequena, mas abre espaços amplos, espaços infinitos, espaço do reino, espaço de um Deus que nunca desiste de nós, de um Deus que permanece fiel. A fé é acreditar nele, não é colocar em nós a nossa segurança.
ou colocar nas nossas obras a nossa salvação. É mergulhar na sua presença, esta presença viva que me torna vivo a cada passo da minha existência e que mesmo na hora da debilidade me fortalece e me leva a renascer pela sua misericórdia. Uma última reflexão, esta chave era aquela que se dava ao maiordomus, que seria o responsável da casa. Esta chave era grande, havia um rito no povo de Israel em que se dava a chave para a pessoa que tinha autoridade sobre a casa ou sobre a cidade. Esta chave era grande, ao ponto que precisava ser carregada nas costas. Esta chave era necessária para abrir e fechar as portas da casa, do palácio, a porta da cidade. E Jesus fala de uma porta que somos chamados a abrir. E qual é esta porta que somos chamados a abrir e fechar? Esta porta do reino dos céus. E qual é esta chave que nos torna capazes de ligar na terra o que precisa ligar no céu e desligar na terra tudo o que precisa desligar no céu? Esta chave que se carrega nas costas. Já entendemos, é a cruz. Esta cruz de Cristo que abriu as portas do inferno para libertar aqueles que estavam oprimidos. É belíssimo entender. Deus não manda no inferno o homem, é o homem que se joga no inferno quando segue o caminho de Adão na desconfiança perante a bondade e a misericórdia do Senhor, na desobediência ao seu caminho de vida e de salvação. Por isso Cristo desceu do céu e pela chave da cruz abriu as portas do inferno para libertar todos aqueles que estavam oprimidos, que viviam nas trevas, acorrentados pelos vícios e pelos pecados. Ele destruiu as portas do inferno pelo poder da sua morte e ressurreição, para dar-nos vida nova. É belíssimo aquilo que Cristo faz através da igreja, através da evangelização, através dos sacramentos. Evangelizar é devolver ao povo de Deus a liberdade de filhos de Deus. Evangelizar é abrir os olhos que estão cegos, é fazer cair as escamas que nos impedem de reconhecer a nossa dignidade, a nossa vocação, a nossa missão no mundo. Evangelizar é manifestar no mundo o poder desta chave da cruz, que nos liberta de toda morte, pois amar é passar da morte para a vida, diz a palavra, e não há amor maior do que dar a vida para os irmãos. Então é na cruz de Cristo que se revela o reino de Deus, esta chave que abre as portas do reino aqui nesta terra, pois nisto consiste, dirá Jesus, o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, dando a vida, como Cristo deu a vida para nós. E que força no poder dos sacramentos, na Eucaristia, na confissão, que nos livra de todo o pecado e de toda a consequência do pecado, e que nos dá toda a força para vivermos como filhos de Deus, recebendo o Espírito, este amor derramado nos nossos corações. E belíssimo aquilo que acontece nas pessoas que realmente encontram o Cristo. Eles descobrem que o Evangelho todo se reduz apenas no amor. Aquele amor que Jesus pedirá para Pedro depois da ressurreição. Porque é nisto que todos conhecerão, dirá Jesus, que sois meus discípulos. Qual sinal? Fazer milagres? Ressuscitar os mortos? Não. É o sinal de um amor que se torna capaz de dar a vida para os próprios irmãos. O amor não é um milagre, é uma obra. É no amor que está o pleno cumprimento da lei, dirá Paulo em Romanos 13:10. É por isso que São João Crisóstomo comenta: não há nada mais que nos faça alcançar o reino dos céus do que amar Cristo como Ele merece. O que faremos para o amar mais do que os apóstolos? Escutaremos Cristo, esse mesmo Cristo que devemos amar. Se me amas mais do que estes, apacenta as minhas ovelhas. O chamado de Pedro, o chamado de Paulo, é para todos nós, um chamado ao amor. E termino lembrando as palavras de São Francisco, que um dia pedia para o Senhor este amor, esta paixão.
pois dor e amor caminham juntos. Senhor meu, Jesus Cristo, dizia São Francisco, duas graças te peço antes que eu morra. A primeira, que minha vida sinta na alma, no meu corpo, por quanto é possível, aquela dor que você, doce Jesus, pudesse sustentar na hora da tua dolorosíssima paixão. E a segunda, que eu sinta no meu coração, por quanto é possível, aquele grandíssimo amor no qual tu, Filho de Deus, estava aceso para sustentar com alegria tanta paixão por nós, pecadores. Que o Senhor nos dê este amor neste domingo e neste tempo de graça. Um bom domingo para todos.